Olá, pessoas! Eu me chamo Eveliane, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Bom, eu já falei sobre a origem dos contos no contexto oral, vindo dos camponeses para retratar suas tristes realidades, bem como que estes não foram feitos para as crianças, mas sim para o universo dos adultos. Mas temos um marco importante, no que tange a primeira utilização da palavra conto, de fadas, bem como de passar a ser recolhidos, escritos e ganharem também um contorno diferente, mesmo que se tratando das mesmas histórias, sofrendo ou ganhando, depende da perspectiva de cada um, há adaptações. Hoje vamos falar das principais referências em contos de fadas, então bora começar, né? Mas antes, se vocês já são inscritos, lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, e se vocês não forem inscritos, o primeiro passo antes dos demais é se inscrever, combinado? Então solta a vinheta. Tudo começa no reinado do Rei Sol, Luís XIV, apelidado de o Grande Rei ou Rei Sol. Ele foi rei da França e Navarra de 1643 até a sua morte. No seu reinado de 72 anos, é o mais longo da história da Europa. E entre os reinados, de duração historicamente comprovada, foi o mais longo da história da humanidade. E nenhum outro monarca ocupou o trono por tanto tempo. Foi um dos líderes da crescente centralização de poder na era do absolutismo europeu, e ele adorava artes, músicas, e no período do seu reinado, as madames se reuniam para contar as suas histórias, o que passavam, seus conflitos. Então, duas personalidades surgiram, importantes, dos contos de fadas. Um deles é Marie Catherine e o outro é Perrault. Marie Catherine, escritora francesa que caiu nas graças do rei Luís XIV por serviços prestados à corte, concebe o termo, conto de fadas pela primeira vez no final do século XVII. Posteriormente, Perrault, que foi advogado e exerceu algumas atividades como superintendente do Rei Sol, também foi um escritor, poeta francês do século XVII, que estabeleceu as bases para um novo gênero literário, que é os contos de fada, sendo considerado o pai da literatura infantil. E Perrault, ele repudiava os modelos clássicos e ele condenava a influência opressiva dos seus autores. Ele transplantou os contos populares de suas origens camponesas para a cultura cortesã, sendo um intermediário inspirado entre a cultura camponesa adulta de narrativa, de histórias, para filhos de aristocratas sofisticados. Histórias que antes eram vistas como grosseiras e vulgares, elas foram transplantadas para uma nova cultura literária que pretendia socializar, civilizar e educar as crianças. Os contos da Mamãe Gansa são destinados para crianças e também para os adultos. As suas histórias mais conhecidas são A Chapeuzinho Vermelho, A Pele de Asno, A Bela Adormecida, O Gato de Botas, Cinderela, Barba Azul e O Pequeno Polegar. Uma outra referência importante no universo dos contos de fadas são os irmãos Grimm, ambos acadêmicos, linguistas, poetas e escritores alemães. Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, Branca de Neve, A Bela Adormecida, Rapunzel, o Rei Sapo ou Henrique de Ferro, agora vem esse nome, Rumpelstiltskin, O Pé de Zimbo. Os irmãos Grimm queriam capturar a voz pura do povo alemão e preservar na página impressa a poesia oracular de gente comum. E o meu queridinho das referências dos contos, Christian Andersen. Ele foi um escritor e poeta dinamarquês de histórias infantis. Em vida, ele escreveu peças de teatro, canções patrióticas, contos, histórias e principalmente contos de fadas, pelo qual é mundialmente conhecido. Desde o século XIX, seus contos já foram traduzidos para mais de 125 idiomas e inspiraram inúmeras peças de dramaturgia, óperas, sinfonias e até mesmo filmes. Andersen queria ser ator de teatro. Na época, somente pessoas consideradas belas podiam atuar como atores. Andersen se considerava feio, então ele decidiu ser escritor. A Roupa Nova do Imperador, A Pequena Vendedora de Fósforo, A Princesa e a Ervilha, O Patinho Feio, A Pequena Sereia, são algumas das suas histórias.
Apesar de ter conquistado a fama, a celebridade ainda vivo, Anderson identificou-se até o fim da sua existência com seus personagens, em particular pela história do Patinho Feio, sofrendo intensamente golpes neles infligindo e condoendo-se de suas humilhações. Filho de um sapateiro e de uma lavadeira, ascendeu socialmente e sofria muitas humilhações. Por sorte, alguns amigos conseguiram fundos para que ele terminasse seus estudos aos 17 anos e estudava com crianças de 12 anos. Tanto os professores quanto os alunos zombavam dele e diziam o quanto ele era desajeitado. Joseph Jacobs, nascido em Sydney, na Austrália, foi ao mesmo tempo folclorista e também historiador. Ele ganhou renome inicialmente por uma série de artigos sobre a perseguição dos judeus na Rússia e publicou muitos volumes ao longo da história judaica. Ele lançou coletâneas de fábulas e contos de fadas no mundo todo. João e o Pé de Feijão, Molly Roupe, A História dos Três Porquinhas, Catarina Quebra-Nozes. O que Jacob fez com grande talento foi estabelecer um canone britânico, né, um texto escrito que preservou histórias e incentivou que fossem lidas na hora de dormir. Walt Disney, ele dispensa apresentações, mas vamos lá. Foi um produtor, um produtor cinematográfico, cineasta, diretor, roteirista, dublador, animador, empreendedor, filantropo, cofundador da Walt Disney Company e tornou-se também famoso por seu pioneirismo no ramo das animações com a Disney, tendo produzido o famoso longa-metragem de animação A Branca de Neve e Os Sete Anões de 1937, e também pelos seus personagens de desenho animado como Mickey Mouse e Pato Donald. Ele também é idealizador do parque temático sediado nos Estados Unidos, Disneyland e Walt Disney World Resort. E ao longo da sua vida ele foi símbolo da indústria da animação, um ícone da cultura popular. Temos outras referências muito importantes que vocês podem consultar no livro da Maria Tátara, ok? Conta aqui para mim nos comentários o que mais te chamou a atenção nas referências. O próximo vídeo ele é interessante porque nele eu vou falar sobre os contos que atravessaram os séculos, que eram direcionados para o público adulto, com umas salpicadas de duras realidades da era medieval, conteúdos bastante adultos, se é que vocês podem me entender, e também eles foram adaptados de tal forma, né, nos livros e nos desenhos, que os nossos babies assistem. E aí eu te pergunto, meu caro ouvinte, por que não foram novos contos? Por que foram estes mesmos contos enquanto outros foram retirados? Isso é o tema do próximo vídeo. Então você já sabe, né? Se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Lembrando que esse conteúdo, apesar do nome, né, Contos de Fadas, ele não é direcionado para crianças menores de 16 anos, tá bom? Eu sempre coloco, mas às vezes é sempre bom avisar, tá? E tem e-book gratuito para você ter uma experiência de conto terapêutico que vai ficar fixado no comentário, se você estiver me vendo pelo YouTube. Se você estiver por outras plataformas, tem na bio do Instagram, do TikTok, tá joia? Até o próximo vídeo.